Olá, jovens! Vamos para mais uma aula. Dessa vez é sobre distribuição eletrônica. Nós vamos rever, tá, como é feita a distribuição eletrônica. Camadas eletrônicas ou níveis de energia. Dependendo da distância, tá, do núcleo, os elétrons encontram-se em níveis energéticos diferentes. Nos átomos dos elementos químicos conhecidos podem ocorrer até 7 níveis. Existem mais níveis, porém, para os átomos, para os elementos que nós conhecemos, são encontrados elétrons até no 7º nível. Representados pelas letras, cada nível. K, primeiro nível, L, segundo nível, M, terceiro nível, N, O, P e Q, quarto, quinto, sexto e sétimo nível, respectivamente. Esses níveis são chamados também de camadas, tá? É o nosso número quântico principal. Nós não vamos trabalhar com os números quânticos hoje, mas saibam que as camadas, que os níveis, são os números quânticos principais. Vamos tentar entender onde estão essas camadas. Nós temos o núcleo, e em volta do núcleo nós temos uma região onde é encontrado os elétrons, tá? É esse nível, o primeiro nível é o nível K, L, M, N, O, P, Q. Tá? Quanto mais afastado do núcleo, maior a energia do elétron. Tá? Portanto, um elétron da camada Q tende a ter mais energia que um elétron da camada K. Nós temos, dentro dos níveis, subníveis. Tá? São 4 subníveis que nós temos, designados pelas letras S, P, D e F. Tá? É a primeira letra dos nomes de cada um. Sharp, Principal, Diffuse e Fundamental. O número máximo de elétrons em cada subnível é 2 para o S, 6 para o P, 10 para o D e 14 para o F. O subnível é o número quântico secundário. Lembrando, nós não vamos trabalhar com números quânticos agora, mas saibam, tá, que o subnível é o número quântico secundário. Ó, tem uma dica para passar para vocês. Guardando o número de elétrons que cabe no subnível S, que é 2, para lembrar quanto cabe nos outros, é só ir somando 4. Então, do 2 do S para o P, 2 mais 4, 6. Cabem 6 no P. Do P para o D, se no P cabe 6, somando 4, no D cabe no máximo 10. Então, do D para o F, se no D cabe 10, soma 4, no F vai caber no máximo 14. Tá? Em uma camada de número N, existem N subníveis. Assim, na camada O, quinta camada, existem 5 subníveis. O S, o P, o D e o F. Tá? E o G. Acontece que os elementos que nós conhecemos não têm nenhum elemento com elétrons no subnível G. Apesar de eles existirem, nós não utilizamos. Inicialmente, os elétrons preenchem os subníveis de menor energia. Tá? Então, para você fazer a configuração eletrônica de um átomo, nós colocamos os elétrons primeiro nos subníveis de menor energia. Nós temos o sódio, por exemplo. O número atômico dele é 11, portanto ele tem 11 prótons e 11 elétrons. Eu tenho que distribuir esses elétrons em seus níveis e subníveis. Tá? Então, fica assim: 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Esse número de cima, nós temos aqui, ó, é o número de elétrons. Tá? O número grandão aqui é a camada e a letrinha é o subnível. Então, vamos ver o que está acontecendo aqui. Ó. Na primeira camada, no subnível S, eu coloquei 2 dos 11 elétrons que o sódio tem.
Na segunda camada, no subnível S, eu pus 2 elétrons. Na segunda camada, no subnível P, eu pus 6. Então até agora eu pus 2, 4, 10 dos 11. O próximo eu vou colocar no subnível S da terceira camada. Faltava apenas 1. Professor, mas são 2, é 3S2. Sim, cabe no máximo 2. Mas para completar os 11 eu só coloquei 1. E o problema é a dificuldade em saber qual que é o subnível de maior e menor energia. Para resolver esse problema, Linus Pauling desenvolveu um diagrama que ajuda a organizar os elétrons nos subníveis corretos. Então, esse é o diagrama de Linus Pauling. Tá? Distribuição eletrônica é quando nós conseguimos distribuir os elétrons daquele elemento nos níveis e subníveis corretos. A distribuição dos elétrons em um átomo neutro pode ser feita pelo diagrama de níveis energéticos. No entanto, o cientista Linus Pauling imaginou um diagrama que simplificasse essa tarefa e que passou a ser conhecido como diagrama de Linus Pauling. Então, esse aqui é o diagrama de Linus Pauling. Ele está representando as camadas, está representando os subníveis, o número máximo de elétrons que cada camada comporta, tá? E aqui o número máximo de elétrons que cada subnível comporta. Níveis, subníveis, número máximo de elétrons por nível. Aqui, quando vocês forem estudar, por favor, peguem o arquivo no PowerPoint e cliquem aqui no gordinho. Tá? Se você clicar no gordinho, vai abrir um pequeno vídeo, tá? Mostrando como é feita a distribuição eletrônica. Fechou? Ok? Então, pega lá o arquivo PowerPoint, clica aí e veja como que o gordinho faz a distribuição eletrônica. Consideremos como exemplo a distribuição dos 26 elétrons de um átomo de ferro, aplicando o diagrama de Linus Pauling. Então, eu tenho que distribuir 26 elétrons. É só seguir as setinhas. Essa foi a sacada do diagrama de Linus Pauling. Eu tenho 26 elétrons. Eu deixo 2 aqui na primeira camada do subnível S. Venho para a próxima. Deixo mais 2 elétrons no subnível S, segunda camada. Deixo mais 6 elétrons no subnível P da segunda camada. Deixo mais 2 elétrons no subnível S da terceira camada. Deixo mais 6 elétrons no subnível P da terceira camada. Deixo mais 2 elétrons no subnível S da quarta camada. E deixo 6 elétrons no subnível D da terceira camada. Essa é a distribuição eletrônica do átomo de ferro. Aí perguntar de novo, professor, mas não é 3D10? Sim, cabe no máximo 10, mas nós vamos colocar apenas 6. O que foi feito? Apenas o seguinte: percorrendo as diagonais no sentido indicado, colocando o número máximo de elétrons permitido em cada subnível, até inteirar os 26. Reparem que escrevemos os subníveis 1S, 1S, 2S, 2P em ordem crescente de energia e colocamos um expoente para indicar o número de elétrons existentes em cada subnível. Evidentemente, a soma dos expoentes é igual a 26, que é o número de elétrons do átomo de ferro. Ok? Então, essa distribuição que segue o diagrama de Linus Pauling é chamada de distribuição eletrônica em ordem energética, porque as diagonais do diagrama de Linus Pauling seguem a ordem de energia.
Existem outras formas de fazer a distribuição eletrônica. Eu posso fazer a distribuição eletrônica em ordem geométrica. A ordem geométrica você deve agrupar os mesmos níveis. Então, os níveis 3, 4, eles devem ficar juntos, dessa forma aqui. Para fazer a distribuição eletrônica em ordem geométrica, é necessário se basear na ordem energética. Então, dica do professor: para fazer a distribuição eletrônica em ordem geométrica, primeiro faça a distribuição em ordem energética e depois faça esse rearranjo, tá? Agora, nós temos como fazer a distribuição eletrônica em camadas. Por exemplo, a primeira camada também é chamada de camada K, e aí eu tenho 2 elétrons. Na segunda camada, chamada de camada L, eu tenho o subnível SP, um total de 8 elétrons. Na camada M eu tenho 14, na camada N eu tenho 2. Essa última distribuição é a distribuição em camadas. Vamos lá, fazendo a distribuição eletrônica com o gordinho do iodo 53. Parece bastante, mas fiquem tranquilos. No vestibular gira em torno aí de 30, tá? Não passa muito de 40 em distribuição eletrônica no vestibular. Não significa que não caia, por exemplo, do iodo, pode cair, mas é muito mais difícil. Ordem energética do iodo. Eu tenho que fazer a distribuição seguindo o diagrama de Linus Pauling, tá? Depois de muitos anos trabalhando com química, eu já consegui guardar a distribuição eletrônica. Mas, para quem está começando, tá, é interessante você fazer num canto o diagrama de Linus Pauling e seguindo para colocar o número de elétrons certos nos seus subníveis corretos. Essa é a ordem energética. A ordem geométrica. Eu vou fazer a ordem energética e vou fazer o rearranjo. Eu coloquei então todos os 1 juntos. Aqui, ó. Primeira camada, junto. Segunda camada, junto. Terceira camada, junto. Quarta camada, junto. Quinta camada, junto, tá? Essa distribuição eletrônica em ordem geométrica. Eu peguei a ordem energética e agrupei os que pertencem à mesma camada. Agora vamos fazer a distribuição eletrônica em camadas. É só você somar os elétrons. Na primeira camada eu tenho 2, na segunda camada eu tenho 8, na terceira camada eu tenho 18, na quarta camada eu tenho 18 e na quinta camada eu tenho 7. Agora, extremamente importante quando a gente for trabalhar com ligações químicas é a camada de valência, que é a última camada, é a camada mais externa do átomo. No caso do iodo, eu tenho 7 elétrons na camada de valência, ó. Tá? Então, olhando a distribuição eletrônica em ordem energética, que é o mais comum que vocês vão ter, a última camada é a quinta. Tem o subnível S e tem o subnível P. Mas eu não perguntei o número de elétrons no subnível, eu perguntei o número de elétrons na camada. Na camada é a quinta, tem aqui e aqui. Um total de 7 elétrons. Perfeito? O iodo então tem 7 elétrons na camada de valência. Agora é sua vez de treinar. Um átomo cuja configuração eletrônica é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 tem como número atômico. Vamos lá. Então é isso que nós temos. Distribuição eletrônica igual deu no exercício. E aí ele pergunta qual que é o número atômico. É só você contar os elétrons, ó. 2, 4,
distribuição eletrônica, se você somar os elétrons, dá 20, portanto o número atômico do elemento é 20. Pessoal, vocês viram que para achar um número atômico basta somar os elétrons da distribuição eletrônica. Tá? Se um átomo for neutro, o número de elétrons é igual ao número de prótons, portanto você consegue achar um número atômico. Mais um exercício para brincar. Um átomo que possui configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 apresenta na camada mais externa. Vamos lá? Quantos elétrons é a camada de valência desse elemento? A última camada é a terceira. Ele tem um total de 5 elétrons na terceira camada. Mais um exercício para a gente brincar. Qual é a distribuição eletrônica em subníveis para o cátion Ca2+? Começou a ficar mais difícil, hein? Agora não é a distribuição eletrônica do elemento, tá? É do íon. E vão as dicas para vocês fazerem. Faça a distribuição do íon como se fosse o átomo neutro. Depois você retira ou acrescenta os elétrons, tá? Na camada de valência, o que você precisa. No caso do cálcio, ele é 2+, significa que ele perdeu 2 elétrons. Então eu faço a distribuição eletrônica do átomo neutro. E como ele perdeu 2 elétrons, eu vou lá na camada de valência e tiro os 2 elétrons. Então, essa é a distribuição eletrônica do cálcio 2+. Alternativa correta, alternativa C. Os implantes dentários estão mais seguros no Brasil e já atendem às normas internacionais de qualidade. O grande salto de qualidade aconteceu no processo de confecção dos parafusos e pinos de titânio que compõem as próteses, feitas com ligas de titânio. Essas próteses são usadas para fixar coroas dentárias, aparelhos ortodônticos e dentaduras nos ossos da mandíbula e do maxilar. Considere que o número atômico do titânio é 22. Sua configuração eletrônica será... Então você vai seguir o diagrama de Linus-Pauling e distribuir os 22 elétrons. Tá? Alternativa correta, alternativa D. Para o átomo de número atômico 60, no estado fundamental, pede-se a configuração eletrônica nos subníveis escritas em ordem energética. Então vou seguir o diagrama de Linus-Pauling e fazer a distribuição eletrônica. Item B. A configuração eletrônica dos subníveis escritas em ordem de camadas. Então, eu coloquei aqui, ó, agrupei todos as camadas, os níveis, o 1, o 2, o 3, os 4, os 5 e os 6. Tá? Aí vem o número de elétrons em cada camada: 2, 8, 18, 22, 8 e 2. O número de elétrons na camada de valência. A camada de valência é a camada mais externa, é a última camada, que é 2. Tá? Vocês vão perguntar para mim aqui, ó, é que o item B era para ser em ordem geométrica, tá bom? Foi só um pequeno equívoco aí. Sendo o subnível 4s1 com um elétron o mais energético de um átomo, podemos afirmar que... Então, para eu conseguir descobrir isso, eu tenho que fazer a distribuição eletrônica até chegar no 4s1. Tá? Fiz a distribuição eletrônica até o 4s1. O número total de elétrons desse átomo é 19? É só eu contar. 2, 4, 10, 12, 18, 19.
Sim, 19 elétrons. Verdadeiro. Esse átomo apresenta 4 camadas eletrônicas? 1, 2, 3, 4. Verdadeiro. Sua configuração eletrônica é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1? Não. É essa daqui que a gente fez. Então está falso. Apenas as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. Alternativa correta, alternativa D. Ganhando tempo na distribuição eletrônica. Isso aqui é um detalhe, tá bom, pessoal? Você pode usar os gases nobres para ganhar tempo na distribuição eletrônica. Como a gente vai fazer isso? Por exemplo, essa é a distribuição eletrônica do sódio. Se eu pegar um gás nobre, tá, anterior ao sódio, por exemplo, o sódio tem número atômico 11. Eu pego o gás nobre antes dele, que é o neônio, que é 10. Tá? Então esse é o jeito antigo. Agora, utilizando o atalho. O neônio tem 10 elétrons, então os primeiros 10 elétrons eu substituo colocando apenas o símbolo do gás nobre entre colchetes. Significa que esse neônio está lá o 1s2, 2s2, 2p6. Essa é a maneira mais rápida de se fazer. Então, ó, coloca-se o gás nobre com o número atômico menor que do átomo que se deseja fazer a distribuição eletrônica. Em seguida, é só continuar fazendo a distribuição eletrônica a partir do número atômico do gás nobre escolhido. Olha o bromo. Qual que é o gás nobre que vem antes do bromo? Deixa eu ver, o bromo é 35, vem o argônio. Então eu consigo substituir os 18 elétrons da distribuição eletrônica pelo argônio. Então, ó, vou tirar tudo aquilo lá destacado em azul e colocar o argônio no lugar. Então a distribuição eletrônica do bromo é igual a do argônio mais 4s2, 3d10, 4p5. Já está embutida a distribuição dos 18 elétrons do argônio aqui. Assim, com a ajuda do gás nobre, podemos fazer a distribuição eletrônica mais rapidamente. Configuração eletrônica do átomo de níquel, Z igual a 28. Pode ser escrita de que maneira? Então, eu vou buscar lá o gás nobre antes do níquel. 28, o gás nobre dele é o argônio. Então, eu faço a distribuição da seguinte maneira. Essa é a que a gente aprendeu. Eu posso substituir tudo isso por simplesmente o argônio. Então, essa é a nova distribuição eletrônica do níquel. É igual a do argônio, 4s2, 3d8. Alternativa correta. Tá. Aí você vai ver, opa, não tem essa alternativa. É porque ele fez distribuição eletrônica em ordem geométrica. Então, inverte aqui, opa, é do argônio, 3d8, 4s2. Essa inversão do 4s2 e 3d8 ocorreu porque no exercício a resposta está com a distribuição em ordem geométrica. Aí você pergunta para o gordo, como vou saber qual tipo de distribuição eletrônica vou usar na resposta? Aí eu vou responder para vocês. Use sempre a distribuição em ordem energética. Caso não tenha resposta, tente em ordem geométrica. Foi o que aconteceu nesse caso. Alternativa correta, B. O número de elétrons existentes no quarto nível de energia, camada N, do átomo de nióbio, famoso nióbio, ia revolucionar o Brasil. Ia, não sei como está agora a situação, né? Mas vamos lá. Nióbio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 3d3. Tá? O número de elétrons existentes no quarto nível de energia, a quarta camada. 2 com 6, 8 com 3, 11. Alternativa correta, C.
O fenômeno de supercondução de eletricidade, descoberto em 1911, voltou a ser objeto da atenção do mundo científico com a constatação de Miller de que materiais cerâmicos podem exibir esse tipo de comportamento, valendo um prêmio Nobel a esses dois físicos, Bermond e Miller, em 1987. Um dos elementos químicos mais importantes na formulação da cerâmica supercondutora é o ítrio. O número de camadas e o número de elétrons no subnível mais energético para o ítrio serão respectivamente. Então, tive que dar uma arrumada aí, pessoal. Tá? O ítrio, o número atômico dele é 39. Então, o número de camadas e o número de elétrons no subnível mais energético. Subnível mais energético é o 4D1. 4D1, subnível mais energético. Portanto, tem um elétron no subnível mais energético. E ele tem 5 camadas. Então, tem que achar uma alternativa que fala que ele tem 5 camadas e um elétron no subnível mais energético. Olha a diferença, tá bom? Ele não perguntou o número de elétrons na camada de valência, ele perguntou o número de elétrons no subnível mais energético. Nesse caso, o subnível mais energético é o 4D e tem um elétron. E ele tem 5 camadas. Alternativa correta, B. O tecnécio, Z igual a 43, é um elemento químico artificial do qual seus isótopos são radioativos. Entre eles, o tecnécio 99. Este radioisótopo emite radiação gama com tempo de vida de 6,02 horas, características que permitem seu uso em medicina nuclear diagnóstica, possibilitando imagens cintilográficas de alta resolução. Sobre a configuração eletrônica do tecnécio, escreva em ordem energética. Seguindo então o diagrama de Linus Pauling, essa distribuição em ordem energética. Em ordem geométrica, eu vou rearranjar colocando todas as camadas iguais juntas, todos os 1, todos os 2, todos os 3, todos os 4 e os 5. Aqui, ó. Todos os 1, todos os 2, todos os 3, todos os 4 e o 5. Em camadas. K2, L8, M18, N13 e O2. E os elétrons na camada de valência. A camada de valência é a última camada, tem 2 elétrons. Os agentes de cor, como o próprio nome sugere, são utilizados na indústria para a produção de cerâmicas e vidros coloridos. Tratam-se, em geral, de compostos de metais de transição, subnível mais energético D, e a cor final depende, entre outros fatores, do estado de oxidação do metal, conforme mostra os exemplos da tabela a seguir. Se você trabalhar com o crômio, ele vai ter uma coloração verde, se o estado de oxidação dele for 3+. O número atômico do crômio é 24. Se você usar o crômio 6+, a coloração vai ser amarela. Se você usar o ferro, vai ser marrom. Tá? Usar o ferro 2, vai ser verde. Usando o cobre, 2+, vai ser um azul claro. Com base nas informações fornecidas na tabela, é correto afirmar que o número de prótons do cátion ferro 2+, é igual a 24. Essas cargas, pessoal, não interferem no número de prótons. Essas cargas é referente ao número de elétrons que ganhou ou perdeu. Nesse caso, ele perdeu, tá? Perdeu 2 elétrons. Elétrons, não prótons. Ele continua tendo 26 prótons, tá? Então não pode ser essa. Vamos lá. O número de elétrons do cátion Q2+ é 29. Esse 2+ significa que ele perdeu 2 elétrons.
o átomo neutro de cobre tem 29 prótons. Sim. E o átomo neutro de cobre tem 29 elétrons. Sim. Mas nesse caso ele não perguntou do cobre zero, do cobre sem estado de oxidação, cobre zero. Ele perguntou do cobre 2+. Esse 2+ significa que perdeu elétrons. Então, se ele tinha 29, é 27. O número de prótons em um íon não muda ao adquirir carga positiva ou negativa. O que ocorre é a perda ou ganho de elétrons. Nunca mexam com os prótons. Então, o cobre 2+ significa que o átomo de cobre perdeu 2 elétrons. Portanto, o Cu2+ possui 27. Tanto o ferro 2+ quanto o ferro 3+ possuem a mesma quantidade de prótons. Portanto, pertencem ao mesmo elemento químico, que é o que ele está falando no item C. O ferro 2+ e o ferro 3+ não se referem ao mesmo elemento químico? Não, os dois pertencem ao mesmo elemento químico. Tá bom? Vamos lá. O cátion cromo 3+ possui 21 elétrons. O átomo de cromo possui 24 elétrons. Ao adquirir carga 3+, significa que ele perdeu 3 elétrons. Portanto, o cátion cromo 3+ possui 21 elétrons. Alternativa correta, alternativa D. Último exercício. Tá? O escândio 3+, tá? Número atômico 21. E o íon fósforo 3- são isoeletrônicos. Então, o que eu sei? Que o escândio tem 21 prótons, portanto 21 elétrons. Podemos concluir que o escândio 3+ tem 18 elétrons. O escândio 3+ é isoeletrônico do fósforo 3-. Portanto, o fósforo 3- tem 18 elétrons. Portanto, o átomo de fósforo possui, o fósforo neutro, o P só, sem carga, possui 3 elétrons a menos. Logo, o fósforo possui 15 elétrons. Portanto, o número atômico do átomo de fósforo é 15. Encerro por aqui então nossa parte de distribuição eletrônica. Pessoal, assistam o vídeo, tá, da montagem do diagrama de Linus-Pauling quantas vezes for necessário. Só vai dar para você resolver o exercício de distribuição eletrônica se você souber o diagrama de Linus-Pauling. Bom estudo e vamos lá!